lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Assim diz a palavra do nosso Deus, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ilumine no entendimento da sua palavra. Santíssimo Deus, nós rendemos graças a Ti mais uma vez nesse culto, porque Tu é bom e a Tua bondade dura para todo sempre. Nós Te louvamos porque nós temos a Bíblia, Tua palavra na nossa língua e aberta diante de nós, nós estamos na expectativa de que o Senhor falará diretamente ao nosso coração nessa noite. Use Teu servo pregador, que ele seja fiel ao texto da Tua palavra e que a Tua palavra produza em nós o efeito para o qual ela foi enviada para o trono da Tua graça, e que para lá ela não volta vazia. Te louvamos pela oportunidade de cultuar a Ti e ouvir mais uma vez a Sua voz por meio da pregação. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Imagina vocês a cena. Dezenas de pessoas sentadas ao pé de um monte, ouvindo um carpinteiro da Galileia. Esse sermão foi o sermão que nós refletimos e pensamos nele durante essas últimas pregações. Ele não cita apenas escolas rabínicas, conhecimento dos judeus da época, não recorre às tradições dos anciãos judaicos, não pede validação dos professores da época. Ele simplesmente fala, e quando termina, o povo fica atônito, impressionado com tamanha sabedoria. Não apenas pela beleza das palavras que ele usa, mas porque reconhece algo diferente na fala desse carpinteiro. E eles falam o que é que eles reconhecem. Ele fala com autoridade. Nós vivemos em tempo, meus irmãos, saturado de vozes. Pregadores da internet, gurus digitais, líderes de opinião, filósofos modernos e até inteligências artificiais oferecem conselhos de como viver. Recentemente eu vi num lugar, se não me engano foi na Inglaterra, uma igreja muito daqueles templos históricos, bem desenhados, bonitos, um grupo de pessoas reunidas ali em um telão à frente, e a pregação que estava sendo proferida era feita por uma inteligência artificial. E as pessoas estavam lá ouvindo. Nós estamos em tempos cabulosos, tempos esquisitos. Existe muito. Mas no meio desse mar de vozes, só uma voz pode gerar uma autoridade absoluta para definir o que é verdade e moldar a nossa vida, porque a gente ouve um monte de coisa, mas algumas coisas a gente vai e despreza. Só existe uma voz que pode te convencer de que aquilo que ele está falando é verdade, e essa verdade transformar a sua vida. E essa voz é a voz do Senhor Jesus Cristo. A grande questão para nós é: estamos ouvindo o que Jesus está falando? Nós estamos ouvindo o que Jesus está falando como quem ouve uma opinião ou como quem ouve a palavra do Senhor, a palavra do dono da sua vida? O texto que nós acabamos de ler, esses dois poucos versículos, é a conclusão do Sermão do Monte. Até o 27, eu falei com os irmãos semana passada sobre isso, até o 27 era todo o ensino que foi falado, né? Inclusive, ele começa o versículo 24 dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que palavras? Tudo que ele já tinha ouvido falar anteriormente. E agora, o versículo 28 começa com a seguinte sentença: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Então, estamos aqui na conclusão dessa pregação que Jesus fez, que nós conhecemos como Sermão do Monte.
E Mateus, o evangelista, quem está escrevendo esse texto, ele marca com essa forma, mostrando que Jesus terminou aqui. O que aparece 5 vezes no Evangelho, encerrando blocos de ensino. Nós vamos ter aqui, durante o Evangelho de Mateus, 5 vezes essa expressão, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Alguns estudiosos dizem que Mateus estava usando a mesma estrutura que Moisés usou quando trabalhou o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E aí, ao invés de ele escrever 5 evangelhos, ele escreveu um evangelho com 5 marcações, e uma dessas marcações é o Sermão do Monte. Isso é muito possível, porque ele está dando uma ideia lógica para os seus ouvintes a respeito daquilo que ele está escrevendo. Tá? As multidões, no final do ensino de Jesus, ficaram maravilhadas. Os irmãos já perceberam o que significa a palavra multidões, né? A gente vê nos textos bíblicos que existe uma contagem, né, de pessoas. Quando não se dá mais para contar, o autor coloca multidões, porque não dá mais para contar. Então, eram povos aqui, era uma quantidade muito grande, e essa quantidade de pessoas muito grande ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus. Não era apenas, meus irmãos, uma maravilha por curiosidade, mas era um espanto reverente diante daquilo que eles acabaram de ouvir, a palavra do próprio Cristo. Qual era a razão? Eles deram a razão. Ele ensinava como quem tem autoridade. Isto é, não é a autoridade, como no nosso tempo, alguém vai lá e olha para você e fala, você sabe com quem está falando? É uma autoridade que é advinda de outra coisa, às vezes da família, do cargo que ele ocupa na sociedade ou na igreja. Não era esse tipo de autoridade que Jesus falava. Ele falava com uma autoridade própria, uma autoridade diferente dos escribas, uma autoridade diferente daqueles professores da época que citavam tradições do seu tempo, dos seus estudos. Jesus não falava como alguém que leu a lei. Jesus falava como o próprio legislador, a própria pessoa que escreveu a lei. Jesus mostrava essa autoridade. Resumo: a vida do discípulo deve ser moldada pela autoridade de Cristo, cuja palavra é soberana e inconfundível. Esse é o resumo de tudo que eu vou falar aqui hoje. A vida de alguém que segue Jesus deve ser moldada por essa autoridade. A autoridade de alguém que não apenas escreveu a lei, mas falou da lei, mas aquele que é o autor de todo padrão de santidade, de todo padrão moral que é advindo do próprio Deus. Então, nós vamos aqui nesse texto aprender algumas lições. E a primeira dela nos ensina que a palavra de Cristo desperta uma admiração verdadeira. A palavra de Cristo desperta admiração verdadeira. Quando o texto diz, versículo 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina. A reação das multidões é algo impressionante, de acordo com o escrito de Mateus. A fórmula narrativa que ele coloca aqui indica o ciclo do ensino, né? Ele está mostrando aqui que acabou o ensino. Jesus parou de falar ali. Agora Jesus se cala e a multidão fica atônita, com o olho arregalado. Ao final do Sermão do Monte, a audiência de Jesus estava parada, não conseguia se mexer. Pensa quando você vê algo admirante, que você fica com dificuldade de respirar. Era isso que estava acontecendo. O ensino de Cristo não deixa ninguém indiferente. Pelo contrário, leva à admiração ou até mesmo ao escândalo. Alguns ficavam escandalosos. Como pode esse aí falar que está perdoando pecado? Alguns ficavam escandalizados, né? Eles ficaram atônitos, maravilhados, profundamente impressionados com o que eles tinham acabado de ouvir. O texto grego indica aqui, meus irmãos, uma
reação prolongada, não foi um espanto momentâneo, mas uma admiração que persistia. Pense, você ouvir algo aqui hoje e sair a semana inteira falando daquilo que você ouviu. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. E eles estavam admirados, não é porque Jesus era um mestre da retórica, que já era uma arte muito difundida na época. Os gregos, por exemplo, eles eram os cabras da filosofia. Eu costumo dizer que, conforme o brasileiro gosta de futebol, o grego gostava de filosofia. Então, eles iam para as ágoras, né, para as praças públicas, e começavam a discutir sobre várias situações. Os irmãos conhecem a passagem que Paulo chega em Atenas e vê vários filósofos falando, e ele pede oportunidade para falar, e o pessoal quis ouvir o que ele tinha para falar, não porque eles queriam ouvir o evangelho, eles queriam ouvir a retórica, o debate, a conversa. Né? E quando ele anunciou o Cristo ressurreto, o Cristo crucificado, a gente fala, não, sobre isso aí depois a gente vai conversar contigo. Mas eles gostavam desse debate, dessa conversa, já se tinha isso. Os judeus não foram ali, não ficaram admirados com a retórica de Jesus, mas eles ficaram espantados com o ensino de Jesus. O foco não foi apenas no conteúdo, mas na maneira de ensinar. Não era o que ele estava dizendo, mas da forma que ele dizia. Porque o que ele estava dizendo, os irmãos vão perceber, leia o capítulo 5 com atenção, capítulo 6, ele não está negando a lei de Moisés. Ele não está falando contrário àquilo que os outros professores falavam. Ele apenas está aprofundando a seriedade da lei de Deus. Por exemplo, quando ele fala assim, ouviste, antigamente se falava, né? Não adulterarás. Mas eu falo para vocês, qualquer um que olhar para uma mulher com um olhar indecente, já adulterou. O que ele está dizendo? Ele está aprofundando o sentido da lei, mostrando a santidade de Deus. Porque o adultério começa no coração. As vias, de fato, é um desdobramento daquilo que começa no coração. Ele fala, vocês ouviram falar, não matarás, mas qualquer um que olhar para o seu irmão e dizer, esse aí é maluco, esse é doido, esse aí não merece viver, e já é culpado da morte dele. Por quê? Porque você só mata alguém quando você desvaloriza a vida dele. Então tudo começa no coração. Esse tipo de ensino estava deixando aquele pessoal com os olhos arregalados. As multidões reconheceram que havia algo único na palavra de Jesus. Algo que transcendia os discursos comuns dos mestres religiosos. Algo divinamente admirável. Não era algo humano. Não era algo retórico. Não era algo de conhecimento humano, era algo divino. O Novo Testamento afirma a autoridade de Jesus em vários textos. Eu vou citar alguns aqui. Mateus 5, 21, 22 diz assim, ouviste o que foi dito. E ele vai e ensina. Depois ele fala, eu, porém, vos digo, mostrando que ele está acima das tradições. João 7,46, jamais alguém falou como este homem. Soldados reconheceram a autoridade única que Jesus tinha quando ensinava. Mateus 28, 18, quando ele chega para dar a grande comissão para o seu discípulo, a grande missão para a igreja, ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, mostrando que a autoridade suprema foi confirmada após a sua ressurreição. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim, Deus falou pelos profetas em outro tempo, agora ele fala por meio do Filho, dizendo que Cristo é a palavra final do próprio Deus. Essas afirmações, meus irmãos, são definições fortes e admiráveis. Algo que traz assim um encantamento para aquele povo. Como se eles estivessem entrando pela primeira vez em uma grande galeria, cheia de quadros lindos, maravilhosos, mas com a luz apagada. Imagina você uma situação dessa. Você entra numa galeria maravilhosa, cheia de quadros maravilhosos, mas você não consegue perceber nada porque a luz está apagada. E de repente vai lá um filho de Deus, mete o dedo no interruptor e pá! Tudo acende. Você fala, meu Deus, esse quadro estava aqui perto de mim? Ainda não tinha visto. Olha que maravilha. E aí você fica admirado com a beleza dos quadros, da galeria, das estátuas e dos conjuntos que é apresentado ali naquela galeria. Para aquele povo,
tudo que era confuso, esquisito, sem sentido, de repente, agora é revelado por meio do ensino de Jesus. De repente, alguém acende a luz. E a frase que vem no coração daqueles irmãos era: agora eu entendo, agora tudo faz sentido. A experiência daquele povo ao ouvir Jesus, povo que estava acostumado a viver em sombras de ensinos repetitivos, sem vida, sem sentido, dos escribas, de repente viram a verdade ganhar forma, clareza e beleza nas palavras de Jesus. O Sermão do Monte, meus irmãos, não foi apenas uma palestra religiosa, foi como acender a luz e fazer aquele povo ver a beleza da vida proporcionada pelo próprio Deus, por meio das palavras do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi como que a luz tivesse sido acesa no coração daquele povo. O admirável ensino de Jesus, meus irmãos, continua acendendo luz na escuridão da nossa vida ainda hoje. Ele não apenas informa, ele transforma. Ele não apenas explica, mas ele revela a vontade de Deus. Quando abrimos os nossos ouvidos para a palavra, passamos da confusão para a clareza, da dúvida para a certeza, da escuridão para a vida. É isso que a palavra de Deus faz conosco. A você só cabe abrir o coração para o ensino de Jesus. A sua vida vai ganhar sentido, os seus dias vão ganhar mais cor, você vai conseguir achar sentido de beleza neste mundo criado por Deus. Mesmo que está manchado pelo pecado, ainda resplandece a glória do Criador, e nós só conseguimos enxergar quando nossos olhos são abertos. Você não precisa viver uma vida sem sentido nesse mundo. Esse mundo é lindo, mesmo manchado pelo pecado. A vida é maravilhosa quando nós vivemos ela com Cristo. Você pode viver feliz aprendendo cada dia o que Jesus tem para a sua vida. Todos nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos ter escamas sendo tiradas dos nossos olhos e entender a maravilhosa graça de Jesus. O contrário disso é viver uma vida de religiosidade automática sem ter comunhão e experiência com o Senhor. E foi isso que Jesus veio proporcionar. Não apenas um cumprimento de regras, mas uma vida de comunhão com Ele. Agora, além de aprender que a palavra de Cristo desperta admiração verdadeira, nós também vamos aprender que a palavra de Cristo se distingue pela autoridade divina. Eu quero aprofundar um pouco mais sobre a questão da autoridade de Jesus, que o texto destaca tanto. Versículo 29 diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então isso quer dizer que os escribas já não tinham mais essa autoridade. O que os escribas falavam já não tinha mais esse encantamento. Jesus não fala como os escribas, mas ele fala como o Senhor. A diferença estava na bendita autoridade que o texto aqui destaca. A sua autoridade não é derivada, mas é intrínseca. O que eu quero dizer com isso? Ele não precisava pegar a autoridade de ninguém, ele era a própria fonte da autoridade. Hoje o pastor de vocês prega com a autoridade desse Jesus. Jesus não, Jesus pregava com a autoridade dele. Tá? Hoje eu não posso sair das palavras de Jesus, porque se eu sair das palavras de Jesus eu perco a autoridade. Jesus não, Jesus é a própria fonte da autoridade. E aí, como diz lá em João 7,46, o povo olhava e dizia: nunca um homem falou assim para nós. Nunca ninguém falou assim conosco. Para os escribas, a lei era um objeto de comentário. O que eu estou dizendo com isso? Eles vinham a lei e começavam a conjecturar sobre a lei. Sobre a lei. Era uma espécie de filosofia judaica, né? Eles só iam fazendo perguntas e falando, conversando, e às vezes colocando um peso em cima das pessoas, peso esse que Deus nem colocava, eles iam e colocavam. Muitas vezes eles exigiam que as pessoas fizessem alguma coisa que eles não faziam, e por causa disso também perdiam autoridade. E uma das coisas que o povo via em Jesus era a coerência. Aquilo que ele falava, ele vivia. Ele fazia conforme ele ensinava. Para Jesus, a lei era a sua própria palavra. Então ele tinha compromisso com a sua
própria palavra de escrever. Ele não tinha compromisso com a palavra de Deus. Jesus é o próprio Deus. E ele tinha compromisso com a sua própria palavra. Ele dizia, eu, porém, vos digo. Como ele falou várias vezes lá no texto do capítulo 5. Para fundamentar o que dizia, os mestres da lei citavam as escrituras e os ensinamentos dos grandes mestres judaicos do passado. A autoridade de Jesus não é de citação, é dele. É dele. Hoje nós temos, né, no mundo acadêmico, né, se a gente fazer um trabalho acadêmico, se nós não citarmos as nossas fontes, o orientador não aceita nosso trabalho. Porque a gente tem que dar a autoridade ali nas nossas notinhas de rodapé e muitas vezes no corpo do texto. As regras da ABNT mudam tanto que eu não sei nem onde cita mais hoje em dia, mas eu acho que é isso. Por quê? Porque a gente tem que colocar de onde a gente tirou, porque senão a nossa escrita não tem autoridade. Jesus não precisava disso. A autoridade vinha dele. A autoridade era dele mesmo. A autoridade de Jesus é ele. E vem do relacionamento que ele tem com o seu pai, ali no relacionamento da Trindade, né? Quando ele diz para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, essa autoridade então é divina da própria divindade. O texto de Mateus 9,6 também fala da autoridade de Jesus, além da autoridade humana. Diz assim o texto, ó, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Para um judeu, somente Deus poderia perdoar pecado. E aí Jesus fala que ele perdoa pecado. Ou na cabeça do judeu era o seguinte, ou esse camarada é Deus, ou ele é um lunático. É possível. Ele está dizendo que ele pode perdoar pecado. Então, essa autoridade vinha dele mesmo. Jesus era muito diferente dos mestres do seu tempo. Ele era a própria fonte da autoridade. Eu gostaria de um dia fazer aqui na nossa igreja um clube do livro. Clube do livro. Aí eu já quero que você vá pensando nisso aí, para ver se você pode participar um dia do Clube do Livro. Como que seria esse Clube do Livro? Todo mês nós iríamos tecer comentários sobre um capítulo do livro que a gente ia escolher. E vamos pensar aqui que nós escolhêssemos Cheios do Espírito, que é um livro escrito pelo reverendo Augusto Nicodemos. Um livro fininho, e é uma ideia que eu já dou. É um livro maravilhoso. Ele explica, com alguns capítulos ali, o texto de Efésios 5,18, quando diz para nós não nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo. Aí nós combinamos aqui, cada um comprou seu livro, durante um mês vocês estão lá, um capítulo por mês, vocês escrevem, anota, aí numa vez por mês a gente se reúne, faz um lanche e vamos conversar sobre o livro. Já pensou coisa maravilhosa? Tem gente que gostou da ideia, né? O Gilson gostou, né? Boa, né, Gilson? Mas aí imagine só que nós ficamos encantados no final do livro com a escrita do reverendo Augusto. E a gente fala assim, rapaz, mas ia ser tão bom se a gente fizesse aqui uma conferência e trouxesse o reverendo Augusto para falar do livro que ele escreveu. Já pensou? A gente ia ficar pequeno aqui o lugar, mas a gente ia traz o reverendo Augusto lá. Né? Aproveitar seu Júlio, que já tem contato com ele lá, já conheceu um homem lá dos Estados Unidos, né, seu Júlio? O seu Júlio vai lá, traz ele, fica na casa do seu Júlio, né, seu Júlio? Dá comida para o homem lá, e ele vem aqui, ele dá uma palestra sobre o livro. Pergunta, nós iríamos ganhar, além do nosso clube, por ouvir o autor do livro? O que vocês acham? Muito, não ia? Muito. O aprendizado, com certeza, seria muito maior. Muito maior. Porque o autor ia trazer as suas próprias ideias, coisas que nós não percebemos, muitas vezes, analisando o livro uma vez por mês, um capítulo por mês. E o produto dessa conferência seria um conhecimento maravilhoso. Foi isso que aconteceu quando Jesus veio falar no Sermão do Monte. Ele era o autor da lei. Foi ele que escreveu. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. João diz que ele é a palavra. Ele fala, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus. Então a palavra de Deus está ali, ó, no próprio Cristo. Cristo é a representação viva da palavra de Deus. Ele andou entre nós. E aqui ele veio falar daquilo que ele sabia, do que ele próprio escreveu. Deus se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. E assim ele revelou o seu ser e a sua vontade.
Por isso que a autoridade era grandiosa. Porque ele não falava de outra pessoa, ele falava dele mesmo. Aquilo não saiu do coração dos escribas de fariseus, saiu do próprio coração dele. Saber quem é Deus nos traz segurança e paz neste mundo. Por quê? Porque uma vez que eu entendo que tudo isso que está aqui na Bíblia é a própria vontade de Deus para a minha vida, e eu faço isso que Ele está me ensinando, eu posso entender que eu vou viver bem para a glória dele aqui, mesmo no meio de tanto pecado, tanto sofrimento aqui. Entender que o que foi falado por Jesus é a própria vontade que revela seu amor, sua providência, sua aliança, nos leva a um paz nesse mundo caído. Entender que não foi palavras de um professor que foi colocado ali, nos dá a firmeza de viver de acordo com o que foi ensinado. Tá? Já ouviu aquela história das três peneiras? Né? Uma pessoa vem contar uma coisa, aí você deve passar as coisas pelas três peneiras. Uma das peneiras que você deve usar é a tal da peneira da autoridade. Quem é que falou? No palavreado do futebolístico, né, quando alguém fala mal do outro jogador de futebol, a pessoa pergunta, ele jogou aonde? É assim, né? A pergunta é, quem é que falou? Quem é que falou? Às vezes alguém vai falar assim, tá acontecendo isso de errado, falaram isso de você. A pergunta sempre que você tem que fazer no seu coração é, quem falou? Essa pessoa me conhece realmente? Essa pessoa tem autoridade para falar isso de mim? É bem isso que você deve pensar da palavra de Deus. Está dizendo aqui na Bíblia que eu devo viver dessa forma. A pergunta é, quem falou? O próprio Deus, na pessoa do seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não quer que vivamos de qualquer maneira. Por isso ele revelou a sua vontade por meio de Jesus. Viver pela nossa vontade só causa sofrimento e dor, gera vazio, decepções. Viver com Cristo é tirar um peso das costas, porque a gente coloca o peso sobre as costas dele. E nunca mais seremos sozinhos, uma vez que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, se você já é crente e não vive em paz, você está carregando um peso que você não era para carregar. Você era para ter colocado na cruz. Tá? Eu li o livro Peregrino e vi um dos dois filmes, o antigão e o mais novo. Né? O filme sempre reduz o livro. Eu falo para vocês, leia o livro, depois veja o filme. Mas uma das coisas mais bonitas que tem é quando o cristão, que é o peregrino, ele anda com um fardo sobre as suas costas. E aí no filme é muito ilustrativo, porque eles botam lá uns pedaços de trapo, lá uns sacos esquisitos, para aquele saco de açúcar feito de pano. É esquisitão o negócio, ele fica andando com aquele troço para cima e para baixo. E aí quando ele encontra a cruz, ele fica diante da cruz, o peso cai. E aí eu fico vendo que aquilo ali é uma belíssima ilustração do que Jesus faz conosco quando nós colocamos os nossos pesos nele. Quando nós acreditamos na sua autoridade e acreditamos que a sua vontade é melhor para a nossa vida e colocamos toda a nossa bagagem sobre ele. É o que ele nos convida a fazer. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso que ele nos convida. E nós só colocamos o nosso fardo sobre Jesus Cristo, aliviando o peso das nossas costas, quando nós passamos a viver de acordo com a vontade dele. Examine se você ouve a palavra de Deus, a palavra de Jesus, como opinião ou como ordem. Porque opinião é aquela história, né? Eu penso desse jeito. Esse é para você, para mim não é. Agora, quando é ordem, não tem como fugir. Se é lei do país, você não tem como fazer de acordo com a sua cabeça. Vai ser punido. Então, a minha pergunta nessa noite para você é, você ouve a palavra de Deus como uma opinião? Que esse pastor está falando aí é uma coisa muito bonita, mas isso não serve para mim. Ou você ouve isso como a verdadeira palavra de Deus, que é uma regra para a sua vida? Se você ouvir as orientações de Jesus para a sua vida e abraçar ela como verdade, a sua vida vai ser diferente. Vai ser diferente. Às vezes, vocês que são mais jovens, tem muitas vozes por aí que disputam a sua atenção. E quando a gente é um pouco mais jovem, a gente começa a abraçar discursos. A gente gosta de discursos. E existe um monte de discursos nesse mundo aí. Mas só Cristo deve falar com autoridade, porque só Ele pode falar com autoridade sobre a sua identidade, sobre o seu futuro. Aí fora, tem um monte de discurso a respeito de identidade e futuro.
Aí fora o pessoal fala, você pode ser o que você quiser. Não, Deus criou você para ser uma coisa de acordo com a vontade dele. E ele criou você também para exercer a sua vocação nesse mundo aqui, para a glória dele e para o seu bem-estar, enquanto Jesus não volta. O que ele tem para você é que você precisa descobrir dele, não das vozes que estão falando por aí. Tá bom? Descanse os seus temores. Presta atenção, vocês que são mais jovens. Eu sei que tem muita gente aqui que está em fase de transição, de definir coisas para o futuro. Conselho da palavra de Deus para você nessa noite. Descanse os seus temores sobre Jesus Cristo. A vontade dele que é autoridade sobre a sua vida. Não é o que os outros falam, não é o que os outros acham que você deve ser, ou muitas vezes o que você pensa que vai ser melhor para você. Procure entender a vontade de Deus. Uma palavra para homens e líderes da nossa igreja. A família e a igreja precisa de homens que guiem pela palavra, não por tradições humanas. Você, meu irmão, eu venho falando isso aqui há muito tempo. E eu estou encerrando o Sermão do Monte com o mesmo discurso. Você não pode abrir mão de conhecer a vontade de Deus. Porque Deus confiou a você guiar a sua família pela palavra. Não é a sua esposa que deve guiar a sua família. Não é o político da moda, não é o pregador do Instagram, não é a ideias que você traz do seu trabalho que deve guiar a sua família. Quem deve guiar a sua família é a palavra de Deus. E o responsável por expor a palavra de Deus na sua casa é você. Deus vai te cobrar se você não abrir mão da sua função. Preste atenção. Existe uma autoridade que é derivada. Você é como se fosse a lua refletindo a luz do sol. O sol seria a autoridade de Cristo e você está refletindo a autoridade de Cristo dentro da sua casa. Você é um vice-regente da criação. Deus colocou você dentro da sua família para você ser o cabeça. Não abra mão, não deixa outras autoridades entrar na sua casa. Por meio de quem for, você é o responsável por isso. Estou falando dessa forma porque eu também estou na mesma posição que você. Não apenas aqui na igreja, mas lá em casa também. Preste atenção, se dedique ao conhecimento da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o melhor para a sua família. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Minhas irmãs, a verdadeira segurança não vem das opiniões do mundo que você muitas vezes carrega. Naqueles fantasmas que você carrega da cultura da sua família. Sabe aquilo que a sua mãe falou assim, se você não viver desse jeito, vai acontecer isso. Não, não é isso. Não é isso. A autoridade para a sua vida é a voz de Cristo. Está ouvindo, minhas irmãs? A voz de Cristo. A voz de Cristo que deve falar no seu coração como autoridade divina. Sabe por quê? Porque o contrário disso é estresse. A gente está numa sociedade de mulheres estressadas, querendo viver como homens, tomar lugar de homem e vivendo estressada, porque Deus não criou vocês para viverem dessa forma. E aí, é como se fosse eu pegar uma chave de Phillips para tentar abrir um parafuso de fenda. Não vai dar certo, vai quebrar a ferramenta, muitas vezes quebra o parafuso. Ou seja, descanse no Senhor, na função que Deus te deu na sociedade, na família e na igreja. Tá bom? Descanse. Deus te deu um marido para ele estressar por você. Tá? Quem tem que preocupar é ele. O problema é dele, ele casou contigo. Tá? Aquilo que eu falei para vocês é verdade. Tem gente que não era para ter casado, mas se casou, agora aguenta coração. Porque até que a morte separe. Tá? Até que a morte separe. Deixa o seu marido exercer masculinidade bíblica dentro da sua casa. Você às vezes reclama, mas você às vezes pode ser uma pedra de tropeço. Deixa o homem trabalhar, como diz um slogan antigo, né? Deixa o homem trabalhar. Tá? Se você fizer, ele nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Nós homens somos complicados. Não tem alguém fazendo, a gente descansa. É vergonhoso pra gente, tá? É vergonhoso. A pessoa, você chegar lá em casa e ver Juliano com esse barrigão limpando a caixa de gordura, fala, pastor é um bolha, né? Que pastor bolha que a gente tem? Cuida nem da família dele. Mas às vezes não esperou chegar lá para fazer o trabalho, e a gente sabe que para homem tudo é mais devagar. A gente tem o nosso tempo. A gente gira dentro de um contexto diferente do universo. Deixa o seu marido fazer a função dele. Por quê? Porque isso é uma autoridade dada por Deus, é uma autoridade divina do próprio Cristo. Se nós vivermos fora do manual de instruções, nós vamos nos quebrar. Isso é doloroso. Isso traz estresse. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Tá bom? Descanse
sobre os ensinos de Jesus a respeito da família. Homens, mulheres, jovens, crianças, vocês que são oficiais da igreja, vocês que são liderança da igreja, descanse sobre os ensinos de Jesus. Isso vai te trazer paz. Não tenta ser o que os outros querem que você seja, mas entenda aquilo que Deus quer para você. Às vezes nós abrimos mão do que Deus quer para nós, sendo que o que Deus quer para nós sempre é o melhor. Então entenda o que Deus quer para a sua vida e assim você terá paz. Bom? Eu quero concluir com a seguinte palavra. Quando Jesus terminou de falar, as multidões ficaram maravilhadas. E a pergunta que surge é: o que faremos diante da palavra que nós ouvimos aqui hoje? Sabe, quando o Pedro termina aquele discurso lá em Atos 2, nós falamos sobre isso aqui pela manhã, o povo fica atônito olhando para ele e pergunta: o que faremos, pois, diante disso tudo que você falou? Aí Pedro fala: crê em Jesus, seja batizado, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. A pergunta para nós nessa noite é a mesma coisa: o que faremos diante de tudo isso que nós ouvimos a respeito da vontade de Jesus nessas exposições do Sermão do Monte, especial nesse texto que nós acabamos de ouvir hoje? O que faremos? Vamos apenas admirar, olha que coisa bonita que o pastor João está falando, olha que coisa maravilhosa, ou vamos nos submeter à vontade soberana de Deus, à voz soberana do Rei? A diferença, meus irmãos, entre a vida de aparência e uma vida firmada em Cristo está em como recebemos a sua palavra. Como? O que você acha que é a pregação da palavra? É uma vontade autoritativa de Deus para a sua vida revelada por meio do Evangelho? Ou é apenas um discurso bonito que a gente gosta de ouvir um domingo à noite? Essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. Que a palavra de Deus seja a única regra de fé e prática para a sua vida. Que ela te ajude a viver aqui nesse mundo enquanto Jesus não volta e viver bem para a glória dele. Viver bem, quando eu falo viver bem, não é sem sofrimento, é apesar do sofrimento. Ele tem o poder de nos conduzir numa vida para a glória dele. E quando ele voltar, aí sim, aí nós vamos deixar de ter o sofrimento, porque iremos morar com ele no novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família.